Há quase 500 anos ele até fazia sentido, mas hoje é completamente absurdo. A gente está falando de uma espécie de imposto criado pelos portugueses e que ainda é cobrado de muitos brasileiros. Em Pernambuco, o movimento faz de tudo para deixar só na história a exigência que ainda tira o sono de muita gente. Todo mundo que já passou pela escola, pelo menos, já ouviu falar nas capitanias hereditárias. Mas não custa nada relembrar. No início da colonização, lá no século XVI, a coroa portuguesa dividiu parte do território brasileiro em 14 lotes de terra. Os responsáveis pela administração dessas áreas eram chamados de donatários. A capitania era dada a um nobre que gozava e que contava com a boa vontade do rei. E a carta foral era dado o direito a ele, era dado o dever a ele de começar a ocupação de fato do território. Na prática, o que a coroa fazia era arrendar o terreno. Em troca, quem tinha interesse em ocupar a terra pagava uma espécie de aluguel a Portugal. A cobrança estava prevista justamente na chamada Carta Foral, um documento criado em 1537. Imagine agora que seu Clímaco e Dona Algenite tivessem chegado a Olinda naquela época, junto com o donatário. Assim como qualquer colono, eles seriam obrigados a pagar o foral à coroa portuguesa. Mas eles só chegaram a Olinda quase 450 anos depois da criação dessa espécie de imposto. E nem assim escaparam da cobrança. O terreno foi obtido em 1962. E desde essa época que eu já pagava esse fórum, desde 1972. Era questão de centavos naquele tempo, 10 centavos, uma coisa assim, só para 20, 30, e foi crescendo e está um rabo de pavão do tamanho que está. No ano passado, o valor chegou a R$ 152. Há 3 anos, o casal de aposentados não paga o foral. Resultado, a dívida hoje é de pouco mais de R$ 900, valor que pesa e muito no orçamento da família. Eu vivo de salário mínimo, eu ganho salário mínimo, me aposentei por salário velhice, aí faz diferença. O foral é calculado a partir da alíquota de 0,2% sobre o valor de venda do imóvel. E o pagamento é anual, como se fosse o IPTU. Mas essa cobrança já foi discutida mais de uma vez na Justiça. A última foi em 2006. Na época, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região permitiu que uma empresa de Olinda deixasse de pagar uma conta cobrada pela União por causa da localização geográfica. O entendimento foi que ela devia apenas o foral de Olinda. Foi o suficiente para a Prefeitura cobrar os valores atrasados de outros donos de terreno. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o total arrecadado chega a R$ 1 milhão por ano. O foral de Olinda é um preço público baseado nas regras do direito privado e tem a ver com o direito de propriedade que Olinda tem sobre áreas dentro da própria cidade de Olinda, quanto de outras áreas que não estão mais na jurisdição de Olinda, como Recife, Cabo e Pojuca. É isso mesmo, a cobrança inclui municípios vizinhos. São áreas que há 300, 400 anos faziam parte do território de Olinda. A área abrangida pela Carta Foral vai até o Cabo de Santo Agostinho e se estende até a Igreja Nossa Senhora da Luz, no interior do estado, além de Paudalho. A decisão gerou uma briga e tanto. Seria a reedição da Guerra dos Mascates, que há 300 anos dividiu Olinda e Recife. Felizmente, não chegou a tanto. Mas a rivalidade entre os dois municípios, que há um bom tempo havia ficado apenas nos livros de história, voltou à tona. Isso porque boa parte do comércio do centro da capital recebeu o boleto de cobrança. E os empresários, é claro, não ficaram nada satisfeitos. O órgão maior, que seria o Registro Geral de Imóveis, onde consta realmente de quem é a propriedade dos imóveis, constam os verdadeiros proprietários como sendo os comerciantes e os proprietários aqui da região. A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, a CDL, resolveu entrar na briga e repassou uma orientação bem clara aos 5 mil associados. Então nós comerciantes estamos alertando e estamos passando essa mensagem de que esse imposto não deve ser pago, até porque isso é um imposto ou é uma questão que vem desde o século XVI e os comerciantes não podem agora ser penalizados por uma briga judicial que vem do século XVI de maneira nenhuma. Juridicamente, o foral não é considerado um tributo, taxa ou imposto. É simplesmente a cobrança de um arrendamento a longo prazo. E bota longo nisso.
472 anos depois de criado, ele ainda gera polêmica. Um conflito que só deve ser resolvido com a palavra final da justiça.